Boa noite, irmãos. É um prazer imenso estarmos aqui. Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer que estamos felizes, alegres, porque estamos reunidos em um nome de Jesus Cristo para levar ao coração, neste momento difícil de nossas vidas, a palavra de Deus, aquilo que o Senhor nos instruiu nessa manhã para falar com vocês, falar conosco até mesmo, porque estivemos refletindo pela manhã ainda, durante a semana, tudo aquilo que nós iremos desenvolver aqui neste lugar. Então eu espero que você esteja atento, é um momento de reflexão em nossa vida, em meio ao caos que foi posto, mas nós precisamos saber, irmãos, que é momento de confiar as nossas vidas em Deus. Não existe outro meio, não existe outra solução. Nós até queremos confiar no homem, mas sabemos bem que é coisa para Deus. Então, neste momento, eu convido a você que feche os seus olhos aonde você estiver. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos nos derramar realmente, rasgar a nossa alma, para que o Senhor se agrade deste culto, de tudo que aqui for apresentado a Ele neste momento, para que a tua vida também seja abençoada. Feche os seus olhos neste momento. Pai, Senhor nos céus, na terra, Criador de todo o universo e de tudo que nele há. Nós queremos, Senhor, compadecer juntamente com os nossos irmãos o momento, Senhor, que se apresenta a nós, mas que não é momento, Senhor, de desespero. Em meio ao caos, ainda é possível, Senhor, te encontrar. Ainda é possível para aquele, Senhor, que está mergulhado, inserido na Tua palavra, meu Deus, confiante a Ti, louvar o Teu santo nome, meu Deus, porque temos presenciado a negligência de muitos, o desespero de milhares, mas nós confiamos as nossas vidas em Ti. Meu Deus, sabemos que podemos e devemos confiar, porque as Tuas promessas não param. E existe uma única pessoa que pode parar, Senhor, as Tuas promessas em nossas vidas. Somos nós mesmos. Se não firmarmos os nossos passos mediante a tudo aquilo que o Senhor já nos orientou e tem nos orientado. O Senhor é o nosso alicerce. E quando clamamos por socorro, clamamos por Ti, ó Pai, porque o Senhor é o socorro bem presente no momento, na hora da angústia. Senhor, a Tua igreja, Senhor, está preparada, meu Deus, está resoluta, ela precisa se unir mais e mais. Senhor, em meio a esse caos eu consigo enxergar que um propósito há nisso tudo, ó Pai, é que a população em geral, não somente a igreja, aqueles que estão afastados, retome os Teus caminhos, aqueles que ainda não Te encontraram, Te perceberam, que venham, meu Deus, Senhor, aqueles que estão caídos, que se levante, aqueles, meu Pai, que porventura se exaltam, Senhor, agora é momento de se humilhar. Pai, é assim, Senhor, que nós devemos agir neste momento, porque sabemos que as Tuas Escrituras precisam se cumprir, e tantas outras coisas, Pai, virão, e que a Tua igreja precisa estar preparada. Nós precisamos, ó Pai, firmar os nossos pés na pedra angular de esquina, Pai, que se chama Jesus de Nazaré. Então, neste momento, ó Pai, eu quero dizer que feliz estou, não pelo que está acontecendo, mas pela paz que reina em mim e na Tua igreja. E assim, Senhor, eu lhe faço esta oração,
em agradecimento por tudo e por todos, embora seja feita unicamente a tua vontade, em o nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Quero dar as boas-vindas, a todos, à igreja. Estou compadecendo com a minha família também, que desejou que estivéssemos aqui e está de joelho lá, orando por cada um de nós, e eu espero que assim também a igreja nesse momento esteja. E eu quero deixar uma palavra de reflexão, é uma palavra introdutória, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 8, o versículo 23, que diz da seguinte forma: Jesus apazigua a tempestade. E ele inicia assim no versículo 23: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmãos, não há momento para o desespero, não há momento para que você se aflija. Aprenda como esses discípulos, infelizmente, se apavoraram e perguntaram: que homem é este? Jesus simplesmente poderia responder: olha, ainda não me reconhecem? Sou filho de Deus, sou filho de Deus. E tantos outros milagres Jesus já havia feito. Curou a sogra de Pedro, curou o servo do centurião de Cafarnaum, e ainda vão e perguntam: que homem é este que o mar lhe obedece? Jesus poderia lhe responder: eu sou o Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos agora, neste momento, ouvir o ministério de louvor, com 3 louvores neste momento. Nós estamos aqui alegres pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite de glorificarmos o nome do nosso Deus, porque temos a certeza que o nosso Deus vive, e Ele disse para nós que Ele iria para o céu, mas que Ele prepararia lugar para cada um de nós, para que no tempo do Senhor Ele viesse nos buscar. E nós temos a certeza que toda a nossa ansiedade nós podemos lançar sobre o nosso Deus, porque Ele vive e nós cremos no amanhã.
disse, ó Pai, que iria preparar um lugar e que viria outra vez, ó Deus, para nos buscar. Por isso nós cremos, ó Deus, que o amanhã pertence ao Senhor. Por isso te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, receba, Pai, o nosso louvor, receba, ó Deus, o nosso culto, pois é só o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória. É no nome de Jesus que oramos. Irmãos, tivemos aqui 3 louvores para dividir com a igreja, né? As nossas emoções e considerações, algo assim que é necessário. Precisamos cultuar, louvar, trazer cânticos a Deus neste momento importante de nossas vidas, neste momento difícil, e não nos deixemos abater. Tivemos aqui uma palavra devocional e ainda quero deixar para os irmãos, no mesmo capítulo 8 de Mateus, no versículo 18, que diz assim a palavra de Deus, como na realidade nós devemos seguir a Jesus. Diz assim no versículo 18, Jesus vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem, e aproximou-se dele um escriba, e disse, Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. No 20, diz Jesus, olha, as raposas têm covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite que primeiro vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe, segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Sabemos que nessa passagem Jesus vem de um momento difícil, de uma caminhada longa, um momento exaurido, e como a reputação dos escribas não era boa, a multidão lhe apertava, ele pede que ela se aparte, vá para o outro lado do rio, e aí chega um escriba e diz assim, Senhor, aonde tu estiveres, eu também ali estarei. Mas Jesus bem sabia da reputação dos discípulos, dos escribas, e aí se aproxima dele e que meio parafraseando, disse assim, olha, preste atenção, será realmente que você vai poder me acompanhar? Para onde eu vou, será que realmente você pode ir? Aqui eu não tenho morada, sou um peregrino, como todos vocês são. E ele diz, a raposa tem seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas eu, Filho de Deus, Filho do homem, não tenho aonde reclinar a minha cabeça. Jesus estava certíssimo, irmãos, porque a sua caminhada era longa e poucos eram aqueles que iriam suportar. E ele estava falando de um momento assim, enfativo na tua vida, que era uma preparação para a cruz. E será que realmente estes iriam até o final com ele? Não, irmãos, não iriam. E aí Jesus diz, olha, preste atenção, talvez vocês não possam, talvez vocês não aguentem. Mas aí a situação muda. Chega um dos seus discípulos e diz assim, mestre, peraí, nós vamos te seguir, porém espere que eu enterre meu pai. E ele vira para ele e diz assim, não dessa forma, mas como se fosse, olha, você está preocupado com outras coisas. Deixe que os mortos, já que você quer enterrar seu morto, vai lá, enterra seu morto, não precisa me seguir. E ele diz, deixe que aos mortos enterre os seus mortos. Irmãos, há um momento difícil vivido sobre a face dessa terra,
E nós precisamos enxergar que é momento de evolução, é um momento transitório, é um momento de nos achegarmos. Então não abandone Jesus por nada neste momento, siga-o. Este é o verdadeiro compromisso do cristão. É para isso que nós estamos aqui, é para orientar essas pessoas que realmente querem enterrar os seus mortos. Não estou dizendo, irmãos, da situação, estou parafraseando que está acontecendo. Mas deixe realmente que aqueles que, infelizmente, não absorveram o conhecimento, que enterrem os seus mortos. A atitude agora é seguir o alvo. Vamos nos pôr e se dispor a fazer a vontade de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos agora entregar aquele que é direito, nosso pastor, vai estar cantando, vai estar fazendo aquilo que o Senhor colocar no teu coração. E quero convidar o ministério de louvor que cante mais um hino, por favor.
Boa noite, meus irmãos. Nós estamos com muita saudade de vocês. Espero que também vocês estejam com saudade de nós. Estamos passando por um tempo difícil, mas eu creio que Deus está agindo em nosso favor. Em breve nós estaremos juntos novamente, aqui na casa do Senhor, abraçando uns aos outros, cumprimentando, enfim, estaremos aqui novamente, voltando às nossas atividades, porque Deus está agindo em favor deste povo. E eu quero nesta noite compartilhar com vocês uma mensagem da palavra do Senhor. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Interessante que o irmão Juliano leu agora 2 textos, baseados no capítulo 8 de Mateus. Parece até que nós tínhamos combinado, não é? Mas não. Mas é Deus, é o Espírito Santo de Deus agindo em nosso favor, querendo realmente falar algo no nosso coração nesta noite, sobre esse mesmo texto da palavra do Senhor. Capítulo 8, do versículo 5 ao versículo de número 8. Vai falar sobre o centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele o centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. E eu quero falar nesta noite, trazer sobre o tema, como tema da nossa palavra nesta noite, mas dize uma só palavra. Queridos, segundo a estatística mundial, nós temos 7 milhões aproximadamente de pessoas habitando sobre a face da terra. Vamos aqui fazer um cálculo, uma estatística nossa, sem nada confirmado. Vamos supor que nós tenhamos hoje 6 bilhões de pessoas que estejam totalmente paralisados, ou seja, o mundo está parado. Pessoas estas que estão envolvidas com as bolsas de valores, imaginemos quantos milionários estão perdendo grandes vultos financeiramente, porque a bolsa de valores não funciona. Os bancos, os banqueiros, nas suas transações, estão perdendo muito dinheiro. O comércio em geral está parado. Quantas pessoas estão sendo prejudicadas? Quantos donos de comércio que não têm recurso para poder continuar mantendo o seu negócio? Quantas pessoas irão perder os seus empregos? Já estão perdendo os seus empregos? Quantas pessoas que são autônomas, que trabalham de manhã, ganham o seu recurso, compram o seu alimento à noite para o sustento do almoço no dia da manhã, mas não estão podendo trabalhar? Quantas pessoas não estão podendo mais passear, fazer as suas excursões? Pousadas, hotéis, empresas de avião, de turismo, transporte, enfim, a perda é geral, se tratando de perda financeira. Ou seja, o mundo, ele está parado. Por que razão? Por uma epidemia, que hoje é considerada uma pandemia, porque está no mundo inteiro. Quantas pessoas já perderam suas vidas? Quantas pessoas vão perder as suas vidas? Quantas pessoas que realmente estão chorando seus entes queridos, que já partiram? Quantos estão lá nos hospitais cuidando, os médicos, as enfermeiras? Quantos familiares estão ali em volta dos seus entes queridos, com temor de perdê-los? Mas a palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, no capítulo 24, versículo 1, nos diz assim: vede, o Senhor esvazia a terra e transtorna a sua superfície
e dispersa os seus moradores. A palavra transtornar, nós a procuramos lá no dicionário, significa desorganizar, desordenar, atrapalhar. Qual o objetivo de Deus com tudo isto? Qual o objetivo de Deus? Em fazer ou criar este caos no mundo. Qual o objetivo de Deus com tudo isto? Deus tem um propósito. Quando Ele permitiu que esse vírus, chamado coronavírus ou Covid-19, algo invisível aos olhos humanos, mas a Bíblia diz que todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Até aquilo que nós não conseguimos enxergar com nossos olhos, a não ser através de aparelhos, esses vírus foram criados por Deus. Tudo que existe na natureza é criado por Deus. E agora Deus permite que este vírus seja espalhado pelo mundo. E confirmando o que nos diz o profeta Isaías, na sua palavra, no texto que ora nós acabamos de ler, veja, o Senhor esvazia a terra e desola, e transtorna a terra, e dispersa os seus moradores. Ou seja, hoje nós estamos confinados dentro das nossas casas, alguns estão sendo atingidos por esses vírus, e o medo de nós contrairmos este vírus, nós estamos confinados, presos e espalhados, seja distante uns dos outros. Porque este vírus tem matado. Este vírus tem trazido muito sofrimento. Mas o salmista, no Salmo de número 2, versículo 4, diz assim: aquele que está entronizado nos céus se ri. O Senhor zomba deles. Deus não está rindo da desgraça do homem. Deus não está rindo porque as pessoas estão morrendo. Deus está rindo porque os nossos governantes estão batendo cabeça. Eles acham que são o suficiente. Eles acham que sabem e têm condição de resolver todas as coisas. E agora, neste momento, eles conseguem perceber que eles são impotentes. O homem, ele é impotente. O homem não tem este poder que pensa ter. Então, isto nos leva a crer, a pensar que nós somos dependentes de Deus. Mas, infelizmente, nossos líderes, eles não pensam assim. Eles acham que são capazes. É lógico que a ciência, Deus deu sabedoria ao homem, e a ciência está criando, tentando conseguir uma vacina, segundo a especulação, para daqui a 1 ano e meio. Mas se esperarmos por isso, daqui a 1 ano e meio, quantos milhões de pessoas já perderam suas vidas? Então a necessidade é para já, é para o momento, não é para daqui a 1 ano. Mas como resolver isto? Se os nossos governos, eles não têm a solução. O que eles fazem é acusar uns aos outros. Aqueles que diziam não acreditar, hoje acreditam. Aqueles que duvidavam, agora estão sendo espantados. Ou seja, nós estamos vivendo realmente uma pandemia. Nós estamos desesperados. O mundo está agoniado. Mas o que nos conforta é sabermos que nós estamos sob o domínio de Deus, os cuidados de Deus. Não podemos sair por aí desesperados, como o mundo está fazendo. Precisamos continuar crendo. A Bíblia diz, o salmista Davi, Salmo 46, diz que Deus é um socorro bem presente nesta hora de angústia. Esse é o nosso Deus, que nós precisamos crer e continuar vivendo na dependência dEle. A resposta de todas as coisas, querido, está nas mãos de Deus. A resposta de todas estas coisas está nas mãos de Deus.
O homem vai fazer o que pode fazer, a ciência vai tentar fazer, mas a resposta ela está nas mãos de Deus. E o texto que nós lemos falou exatamente de um homem que estava vivendo um grande desespero dentro da sua casa. Ele tinha um criado. Este homem estava atormentado. Jesus disse: olha, eu vou na sua casa, vou dar cura ao seu servo. Senhor, mas eu não sou digno de só entrar debaixo do telhado, do teto da minha casa. Ou seja, eu creio que se eu disser uma palavra, a tua palavra é poder. Amados, a palavra de Deus é poder. Poder para todas as coisas. Poder para resolver todos os nossos problemas. E eu quero apresentar a vocês neste momento alguns textos da palavra do Senhor, onde o próprio Jesus, com a sua própria palavra, sem nada mais fazer, apenas usou a palavra, ele pôde trazer solução neste momento. No Evangelho de Mateus, no capítulo 12, e lá no versículo 3, nós vamos encontrar a resposta. O homem que entra para uma reunião e ele tinha uma das suas mãos mirrada, seca. E Jesus então vai confrontar os escribas e fariseus, os homens poderosos da sinagoga, porque era um dia de sábado. E Jesus vendo daquele homem, a necessidade daquele homem naquele momento era ser curado, a sua mão ser curada. E Jesus então chama aquele homem, tira do meio da multidão, coloca à frente de todos e diz assim: olha, estenda a tua mão. E aquele homem, pela fé, creu, ele estendeu a mão, e a Bíblia diz que as suas mãos ficaram perfeitas como a outra. Então disse aquele homem: estende a tua mão, e ele estendeu, e foi restituída sã como a outra mão. Apenas a palavra, Jesus não precisou tocar naquele homem, apenas usou a palavra. Ainda no capítulo 8 de Mateus, versículo 26, o texto que o irmão Julião leu, falou exatamente sobre isto. Quando Jesus estava no barco com seus discípulos, levantou-se um grande vendaval naquele mar, uma grande tempestade. E lá no versículo 26, Jesus então, usando apenas sua palavra, ele disse assim, ele lhe respondeu: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Ou seja, Jesus então vai dizer assim: olha, mar, aquieta-te, vento, acalma-te. Imediatamente, o texto diz que foi imediatamente, aquilo tudo veio a bonança. No Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 43, nós temos a resposta, quando ele fala sobre a morte de Lázaro, e as irmãs de Lázaro, que Jesus querendo agir em favor delas, dizendo: olha, vamos lá na sepultura. Senhor, mas tem 4 dias, cheira mal, já, o corpo já está apodrecido. Jesus disse: creia na minha palavra, creia no meu poder. E Jesus, quando chega diante daquele túmulo ali lacrado, Jesus disse para os homens: tirai a pedra. E aquele corpo podre dentro da sepultura, Jesus usa apenas a sua palavra de: Lázaro, saia para fora. E o texto diz que imediatamente Lázaro deixou a sepultura e saiu andando como antes. Ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 4, no versículo de número 35, nós encontramos ali um homem que estava possuído. E ele, nesse texto, Jesus então chega diante daquele homem e ele percebe que aquele homem estava possesso e diz assim: Jesus repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, tendo lançado por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal algum. Ou seja, a palavra do Senhor Jesus, ela é poder. Poder este que o próprio Pai entregou somente a ele. Os homens dizem ter poder, mas o poder dos homens não traz solução a nada. Absolutamente a nada, queridos. Então nós precisamos continuar confiando no nosso Deus. Ele é o nosso socorro neste momento de angústia. Ele não abandona os seus filhos. Não adianta sair por aí descabelando, não adianta sair por aí batendo cabeça, não adianta ficar por aí chorando. Nós, a igreja do Senhor, precisamos aprender a colocar nossos joelhos no chão, clamar pelo Senhor. Ele está pronto a nos ouvir. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. É o mesmo desde o passado.
Ele continua tendo este mesmo poder para trazer resposta aos nossos problemas. Não só a esse problema que nós estamos vivendo, mas a todos os problemas existentes na nossa vida e neste mundo. Mas quando nós lemos no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, um versículo que tem sido muito usado ultimamente, nós percebemos que o próprio Senhor Deus, ele vai dizer assim, eu envio a peste, no versículo 13 ele vai dizer, eu envio a peste sobre a terra. Ou seja, o coronavírus é uma peste. Foi Deus que mandou que isso estivesse acontecendo. Não foi por um acaso. Isto é ordenado por Deus, porque Deus tem um propósito na minha vida, na sua vida, na vida da humanidade. O mundo precisa voltar-se para Deus. A igreja precisa se achegar a Deus. Os crentes precisam aprender a depender de Deus, tomar solução na vontade de Deus e não na vontade própria. Porque quando nós tomamos decisões pessoais, sem consultar a Deus, nós criamos problemas e não resolvemos os problemas. E a coisa começa a gravar na nossa vida. Nós precisamos confiar no Senhor. Aí lá no capítulo 14, ele diz assim, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. É preciso, meus amados, primeiro, nós precisamos aprender a sermos humildes diante de Deus. Deixe de lado a arrogância, dizendo que você não dependa de Deus, se você toma decisões sem consultar a Deus em primeiro lugar. É preciso se humilhar. Quem se humilha busca através da oração. O gesto de orarmos, a maneira de orar, ou melhor, o gesto de orar é dizer para Deus, eu sou dependente de Ti, eu não tenho resposta, não tenho solução, mas eu creio que o Senhor tem. Então eu vou para os pés do Senhor. É buscar a face de Deus, orando e lendo a palavra de Deus. Meus irmãos, e desviar dos maus caminhos. Desviarmos de ouvirmos pessoas que não têm nada para trazer para nós, a não ser perturbação na nossa vida, na nossa mente, confusão na nossa vida. Nós precisamos aprender a desviar desses maus profetas que andam por aí dizendo coisas que não acontecem. Ah, irmãos, como nós precisamos aprender a buscar na palavra e dependermos de Deus. Aí o Senhor disse, se você fizer isto, eu vou ouvir a tua oração, eu vou atender a sua oração, eu vou resolver os seus problemas, eu vou sarar a tua vida, eu vou sarar a tua terra, eu vou resolver, ou seja, eu vou realmente entrar no governo da sua vida, você me permita isto, eu vou fazer isto na sua vida. Você que está distanciado de Deus, eu vou trazer você de volta para mim. A sua casa que está transtornada, eu vou organizar a tua casa. Seu relacionamento que está desorganizado, eu vou realmente entrar novamente nesse seio familiar. Eu quero estruturar a tua vida relacional, a tua vida familiar. Eu quero restaurar o teu casamento. Eu quero realmente fazer tudo, mas é preciso você aprender a confiar em mim e me buscar de todo o seu coração. Mas acima de tudo, queridos, o que Deus quer é salvar o homem. A vinda de Jesus ao mundo, o propósito de Jesus a esta terra, foi para trazer o homem de volta para Ele. E essa responsabilidade está sobre mim, sobre você, como igreja do Senhor. Não existe, meus amados, nenhuma sociedade na terra, não existe nenhuma organização na terra que tenha esta palavra de poder para trazer o homem à presença de Deus, que não seja a igreja do Senhor Jesus. É o nosso compromisso. Então não é necessário ficarmos aí desesperados, sim, cuidando da nossa vida, porque o vírus está aí. Mas eu tenho certeza plena que Deus já está agindo, Deus já está movendo esta terra, Deus está fazendo os homens se conscientizarem que sem Deus eles não são nada e não resolvem nada. Mas nós, como povo de Deus, precisamos continuar confiando no Senhor. Eu quero, meu querido, orar pela sua casa. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua saúde. Eu quero orar para que Deus restaure o seu relacionamento. Eu quero orar para que Deus fortaleça a tua fé. Neste momento nós vamos ouvir uma música. Logo após eu quero estar orando por você. Ouça bem esse cântico que será entoado neste momento.
Querido, nós vamos agora orar pela sua casa, orar pela sua vida. Queremos que você, neste momento, possa deixar um pouquinho, se você está fazendo alguma coisa, deixe a sua atividade agora, neste momento. Que nós iremos falar com Deus em seu favor. Você na sua casa, onde você está, você fique bem à vontade. Quem sabe você quer se colocar de joelho, colocar a sua necessidade aos pés do Senhor nesta hora, quando nós estivermos aqui clamando, orando, para que Deus traga resposta à sua vida neste momento. Nós vamos orar neste momento. Vamos dar a mão de volta que venha também aqui à frente, por favor. Feche seus olhos agora nesta hora, vamos falar com Deus. Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esta noite aqui na Tua casa. Estamos aqui, ó Deus, agora para suplicar ao Senhor a Tua mais ricas bênçãos sobre nossas vidas. Te pedimos, ó Pai querido, neste tempo que estamos passando, tempo este, ó Deus, de aflição sobre a terra. Mas a Tua palavra nos diz que o Senhor enviaria a peste para que os homens pudessem voltar-se para a Tua presença. E eu creio, ó Pai, assim como o Senhor ordenou que esta epidemia esteja acontecendo, o Senhor, com a Tua palavra, pode, ó Pai, nesta noite aplacar tudo isto, fazer com que cesse, ó Pai. Se o Teu plano, se o Teu propósito já foi cumprido. Ó Deus, a Tua igreja clama nesta hora, pelo Teu favor, pela Tua infinita misericórdia. Neste momento, Deus querido, nós queremos rogar a Ti, ó Pai, por este irmão, por esta irmã, por este amigo, ó Deus, por esta amiga que está agora, ó Deus, colocando aos pés do Senhor os seus problemas, talvez agora com as suas lágrimas derramando, ó Deus, com o seu coração, talvez, ó Deus, agora angustiado, mas que haja a Tua paz. Senhor, por esta família que está, ó Deus, que Satanás tem entrado e tem trazido transtorno, nós rogamos ao Senhor pelo Teu poder, que Tu, ó Deus, esteja agora extirpando, ó Deus, toda a influência maligna de dentro desta casa. Senhor, nós entregamos a Ti os enfermos nesta hora. Deus eterno, o Teu poder, a Tua palavra é poder. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor traz a cura. Oh, portanto, oh, Pai, eu quero colocar diante de Ti a vida deste irmão, desta irmã, ó Deus, que talvez esteja já há alguns tempos impossibilitado de estar na Tua casa devido à enfermidade. Senhor, que Tu agora esteja, no nome de Jesus te pedimos, ó Deus, ouvindo o nosso clamor e fazendo este favor a nós, a este doente. Pai, põe a Tua mão poderosa sobre ele, repreenda, Senhor, toda enfermidade, para a glória, para a honra do Teu nome, Senhor. Deus eterno, nós entregamos a Ti este coração, esta vida que ouvindo a Tua palavra, os louvores entoados, a leitura da palavra lida, Senhor, que pôde entender o propósito do Senhor, ter enviado Jesus a esta terra, foi para salvá-lo, e quem sabe, Pai, esta pessoa está tomando a sua decisão nesta noite, Pai, que Teu Espírito Santo Consolador, Teu Espírito Santo da paz, Teu Espírito Santo Ensinador, Teu Espírito Santo, Pai, que alegra, esteja fazendo tudo isso nesta vida, ó Deus, que esse nome esteja sendo escrito no livro da vida. Obrigado, Senhor, pela oportunidade nos dada nesta noite. Continua, Deus, falando através do Teu Espírito. Nós Te louvamos, Pai, pela vida dos irmãos que aqui estão. Pedimos, ó Deus, sobre cada um de nós, ó Deus, a Tua bênção, ó Deus, que haja em nós o espírito voluntário para Te honrar em todo o tempo da nossa existência. Fica conosco, ó Pai,
ouve a nossa oração e atenda segundo o desejo do teu coração, porque a tua vontade é melhor do que a nossa. E nós entendemos isto e aceitamos a tua vontade. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, até quarta-feira, se Deus nos permitir. Nós agradecemos a Deus e que Deus continue nos abençoando. Que tenhamos uma boa semana na presença do Senhor. O Senhor abençoe a sua vida e a sua casa. Permaneçamos firmes, que Deus tem cuidado de nós. Estamos com saudades. Até quarta-feira. Boa noite a todos. A vitória é do povo de Deus. Amém? Até quarta-feira, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Tudo vai ficar bem. Até quarta. Boa noite, meus irmãos. Estamos com saudade até quarta-feira e vamos vencer. Pois bem, irmãos, neste momento só nos resta agradecermos a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos aqui nesta noite, reunidos para até favorecer a igreja, Não deixe de assistir. A igreja tem o seu canal no YouTube, mas vai ser posto no WhatsApp também. E nós chamamos a você, ainda que não possa vir aqui, mas que não se aparte disso, irmãos. Nós vamos precisar muito, é a nossa essência. Eu quero comunicar aos irmãos ainda, é um momento difícil de se falar a respeito disso, porém, na próxima quarta-feira, nós estaremos aqui à noite. Então eu peço aos irmãos, que aquele que estiverem com o seu dízimo, pode traga aqui na porta, que nós vamos receber o seu dízimo, tá? Aqueles tanto quanto puderem. Amém, meus irmãos? Olha, que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça e que nós não percamos o foco, porque vamos precisar. E assim dito, uma oração silenciosa e nós encerramos o nosso culto nesta noite. Amém?